E seja muito bem-vindo. Hoje, sexta-feira, eu quero que você dedique o seu tempo para juntos aprendermos com mais dicas para o nosso casamento. Hoje nós vamos falar sobre o amor que persevera. Nós já falamos sobre perdão, já falamos sobre palavras, sobre comunicação ontem. Se você ainda não assistiu o vídeo de ontem, olha, tá imperdível. Imperdível. Então quero que você volte. Vou deixar aqui em cima aqui um link. Então é só clicar aqui que você vai ser direcionado para lá e assim você vai assisti-lo, tá bom? Eu sou o pastor Robert, nós somos especialistas em relacionamento, em casamento. Nós estamos já ajudando pessoas já há mais de 14 anos no ministério e já milhares de pessoas nós já ajudamos e estamos aqui para contribuir também com o seu casamento através desses estudos, dessas dicas que são devocionais, que são uma bênção para a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre o amor que persevera. Para ter harmonia no nosso casamento, precisamos sim entender as diferenças um do outro. E quando se fala em perseverar, estamos falando em algo que muitas pessoas têm dificuldade de fazer. Tá? Eu vou deixar aqui compartilhado com vocês, mostrando na tela aqui, tá? O devocional de hoje, tá? Vou mostrar para vocês agora aí. Deve estar mostrando na tela aí para você. Então, hoje nós vamos falar sobre o amor que persevera, o alicerce para um casamento inquebrável. A gente sabe que viver em unidade, principalmente quando se trata de casamento, precisamos ter uma boa confiança. Ou seja, tem que ter uma base de uma confiança bem estável, bem equilibrada, porque senão não tem como viver. A gente precisa de uma base sólida de confiança, porque se não tivermos esta confiança, certamente nós não vamos subsistir. Então, o casamento é uma construção diária de um relacionamento que ele é para a vida toda. Agora, se você não estiver disposto a entender esses princípios, que é perseverar, a questão do perdão, né, a questão do acordo, a questão de entender que vocês dois se tornam uma só pessoa quando se casa, então tudo é comum para os dois. Então, esses são princípios que vão regendo o nosso relacionamento, ok? Então, eu quero já começar falando de um texto que eu deixei aqui de Romanos, capítulo 12, versículo 12 e 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 7 e 8, que fala o seguinte. Aqui, na minha versão, diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Então, somente até aqui, o amor nunca falha. Em outras traduções, eu coloquei aqui na versão NVT, aqui no texto, melhor, aqui no devocional, que fala: o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. É bastante importante entendermos que a base de toda a nossa vida, inclusive, é o amor. O próprio Cristo morreu por amor. O próprio Pai entregou seu Filho por amor. Mas para que este amor ele venha a amadurecer, o amor ele é a base de tudo. Mas se não amadurecer, certamente que nós vamos perecer. A gente não vai vivenciar o melhor daquilo que Deus tem para nós. Agora, me diz, como que a gente pode viver um relacionamento totalmente voltado para esta unidade e ao mesmo tempo compartilhando deste amor? Aí que entra a questão da perseverança, que é o alicerce para um casamento inquebrável. Se eu persevero no meu relacionamento, eu vou conseguir então vencer todas essas lutas, essas provações. Observe, a primeira dica aqui para vocês como casal, para todos nós como casais, é o seguinte: perseverança em ação, ela vai começar quando eu identifico que tem um obstáculo, por exemplo, no meu relacionamento. Eu identifiquei que tem um obstáculo, o que eu vou fazer? Então eu vou pontuar isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, muitas famílias, como nós também já passamos muita dificuldade, né, financeiras ou em relacionamento mesmo, no nosso casamento passamos por crise. Então, o que nos fez chegar até aqui foi perseverar. Foi momentos que a gente parou para conversar, para entender a situação e falar: vamos por esse caminho? Não, eu vou abrir mão deste pensamento, eu vou abrir mão das minhas opiniões, eu vou abrir mão daquilo que eu penso, eu vou abrir mão daquilo que eu tanto defendo com unhas e dentes, entendeu? O meu posicionamento, o meu orgulho, eu abro mão. Para quê? Para que a gente possa juntos caminhar num caminho novo, de entendimento novo, de posicionamento diferente. Quando se trata desta harmonia, desta unidade de casamento, a gente vai sempre procurar o caminho, que é um caminho comum para os dois. Porque não é nem é o meu e nem é o seu. Nem é o do seu cônjuge, nem é o seu. Por quê? Porque tem que haver um acordo. Então, primeira coisa que eu vou destacar aqui para você, já anote aí essa informação. Identifique um obstáculo atual do seu casamento. Quando você identificar, escreva no papel, por favor. Faça uma lista, pegue uma folha, né? Pegue um caderno, né? Pegue um caderno e comece a escrever aqui
esses obstáculos, tá? Que vocês estão vendo que estão atrapalhando o relacionamento de vocês. Por exemplo, uma rotina cansativa do trabalho, muitas vezes o estresse junto com os filhos, talvez é algo no seu trabalho, talvez é algo, por exemplo, que você sente no corpo, por exemplo, uma enfermidade, pode ser uma dor, pode ser um problema familiar, enfim, você vai precisar anotar isso. Para quê? Lá no final aqui depois que eu explicar, você vai ver o quanto isso é importante como um ato simbólico, tá? Vai ajudar bastante. Depois que você escreveu tudo isso, você precisa então olhar para esse papel que você vai escrever, tá? Então você vai olhar para esse papel e nesse papel escrito, você então vai começar a fazer esta oração. Por exemplo, Pai, ensina-nos a amar como tu amas. Então, primeira oração, ensina-nos a amar como o Senhor nos ama. Aqui é 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, que fala que o amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera, tudo suporta. Quando você pede para o Pai te ensinar a amar como Ele amou, sem desistir, você vai entender que o amor, Ele é capaz de desenvolver isso em nós. Outra coisa, outra oração, continuando esta, dá-nos tua paz para sermos pacientes na tribulação. E olha aqui o que diz Romanos capítulo 5, versículos 2 a seguir, que fala assim, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Deixa eu pegar aqui. A esta graça. Olha só. E aí fala, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, quando a gente para pensar em tudo aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus já nos deixou aqui, já registrado, então a gente entende que este amor, para ele ser amadurecido, ele precisa ter perseverança. Então quero desenvolver com você hoje sobre esse tema tão importante que é a perseverança. Ok? Então depois que você fizer esta oração, você vai continuar dizendo, fortalece, Senhor, nossa união para suportarmos tudo no teu amor. 1 Coríntios 3, versículo 8 também. Agora, depois que você destacou tudo isso no papel, identificou esses obstáculos, essas dificuldades, escreveu o nome deles, o que você vai fazer? Você vai pegar esse papel, então, simbolicamente, você vai queimar esse papel. Após esta oração, entregando eles a Deus. Tá? É um ato simbólico que você está entregando esses obstáculos para o Senhor. Sinal de que você está entregando para Ele. Por quê? Porque aí você vai desenvolver essa perseverança. O que eu quero aqui destacar é, não é apenas algo que é uma inovação que eu estou fazendo aqui com você, mas é para exercitar você a entender que quando a gente quer amadurecer algo, a gente deixa no lugar guardado. É a mesma coisa nossa, nas nossas emoções, muitas vezes nas nossas vontades, algo então que tanto queremos. Às vezes a gente precisa fazer assim, deixar no lugar para desenvolver. O que o Senhor quer de nós? Que nós entregamos a Ele. Lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Dica importante para o marido, líder que não desiste. Preste atenção, marido, você é aquele líder que não pode desistir. Não desista da sua família, em primeiro lugar. Não desista da sua fé. Não desista do seu Deus. Não desista de lutar. Jamais. Não desista. Líder, você não pode desistir. Por quê? Essa informação. Porque há os desafios da vida. Por exemplo, desafios de fé. Compartilhe uma vulnerabilidade com sua esposa. Olha aqui a dica, maridos. Você precisa contar com sua esposa. A esposa, ela tem um papel fundamental na sua vida, quando se trata de te ajudar naquilo que você precisa, nas suas fraquezas, inclusive. Compartilhe com sua esposa as suas fraquezas. Ela vai te ajudar certamente. Uma coisa que eu coloco aqui, apenas uma dica. Compartilhe uma vulnerabilidade que você tem, uma dificuldade que você tem, uma fraqueza que você tem. Fale para ela. E aí você vai dizer o seguinte, eu luto com todas as minhas forças, por exemplo, para uma determinada área da minha vida que eu não estou conseguindo controlar. Mas eu estou comprometido a preservar ou a perseverar, porque eu te amo. Não custa nada você falar assim, amor, olha, eu estou com muita dificuldade, estou lutando muito nesta área aqui da minha vida. Só que eu estou comprometido a perseverar nisso, porque eu te amo. Isso é uma demonstração de que você está precisando também deste apoio. E eu tenho certeza que ela vai estar sempre pronta para te ajudar. Maridos, conte com a sua esposa. Compartilhe com ela também as suas dificuldades. Não vai se desfazer de homem de jeito nenhum em você abrir o seu coração. Isso não vai diminuir você, a sua masculinidade. Não vai diminuir de jeito nenhum. Só vai abrir um espaço, só vai abrir mais um espaço, um ambiente, para que essa confiança entre vocês seja ainda muito mais aumentada, que seja muito mais forte, ok? Outra dica, ore. Ore o seguinte, um exemplo de oração que você pode fazer agora, depois disso. Deus, me ajude a ser
ou âncora, ou a referência, né, da nossa família quando os ventos sopram forte. Ou seja, a sua família tem que olhar para você como alguém que é forte. Porque nas dificuldades você precisa estar forte. Justamente para ter essa defesa, você defender a família, a sua esposa, os seus filhos, tá? Então eu quero que você entenda isso também. Para a esposa, você é uma fonte que também tem uma resistência. Essa resistência está mais voltada para o apoio, um apoio que você vai dar para o seu marido. Uma coisa interessante que Deus fez foi criar a mulher para ser essa apoiadora, aquela que está resistindo ali, ó, resistindo, resistindo. Enquanto que o homem está ali um pouco na dúvida, ela está resistindo. Se você for olhar, ela mais é uma opositora. Então, muitas vezes, a mulher, ela se opõe muito mais nas suas ideias, maridos, para fazer oposição mesmo. Por quê? Porque é naquela oposição, mas na mesma missão que vocês vão juntos vencer. Porque se a gente for fazer apenas as nossas vontades, certamente que as nossas vontades, certamente que são totalmente contrários, né? Por quê? Por causa da nossa própria mente. Então a gente vai agir mais no mundo natural com as percepções naturais. Então, com a ajuda da esposa, com este apoio contínuo dela, ela vai trazer essa visão, ampliar esta visão. Esta é a mensagem. Então, com base nisso, surpreenda, esposa, seu marido com um lembrete. Por exemplo, pode ser um versículo, né? Pode ser uma frase que fala de perseverança e coloque, por exemplo, envie no WhatsApp ou cole no espelho, né? Envie um áudio, porque aí você vai estar dando este apoio, né? E ele vai se sentir apoiado. Isso é bastante importante. Você não sabe o quanto que isso é importante para o apoio do marido, ele saber que você está ali nesta retaguarda ali, dando este apoio para ele, tá? Uma palavra que você pode usar é 1 Coríntios 13, versículo número 7, também, que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Você pode falar, meu amor por você escolhe crer e esperar, mesmo quando é difícil. Então, o que a palavra de Deus está nos trazendo aqui é, mesmo nos momentos de dificuldades, mesmo nos momentos difíceis, a nossa perseverança fará com que o nosso amor amadureça. E o amor amadurecido, ele vai sofrer, ele pode sofrer, ele crê em tudo, ele tudo espera e ele tudo suporta. E aqui no versículo 8 fala: o amor nunca falha. O amor nunca falha. Comece a investir. Invista no seu casamento, invista no seu cônjuge, invista no seu marido, invista na sua esposa. Faça um investimento mesmo, mas não estou falando apenas do lado financeiro, que também faz parte. Mas invista em atenção, no cuidado, no carinho, principalmente na atenção, nos momentos de qualidade com seu marido, com sua esposa. Invista, porque vocês estarão se fortalecendo e juntos perseverando neste amor, fortalecendo esta aliança que deve ser uma aliança inquebrável, que é essa aliança de amor que vocês têm. Tá bom? Uma reflexão para você, marido. Anote, tenham encarado desafios como ameaças ou oportunidades para crescer juntos. Você tem encarado os desafios como ameaças, que está trazendo medo, ou oportunidades para crescer juntos? E para você, esposa, um lembrete: a semente dessa perseverança que você tem vai florescer quando for regada com oração e ações diárias. E a gente ministra também, fala muito sobre essa questão dos papéis que há entre o marido e a esposa. E um dos papéis que a gente ensina que há entre um e o outro é exatamente essa intercessão, essas orações. São papéis que ambos compartilham. Então, eu não vou esperar apenas da minha esposa fazer isso. E nem a esposa esperar apenas do marido isso. Mas é os dois em conjuntos que vão fazer esta intercessão, esta oração, esta cobertura espiritual na sua família, na sua casa, no seu relacionamento. E se você está aqui e quer mais ainda um passo, quer entender mais como você funciona, muitas vezes você não conhece nem o seu temperamento, o seu jeito de lidar com as pessoas, de lidar com seu marido, que talvez tenha um temperamento muito forte. Às vezes você se irrita pelo fato dele não fazer aquilo que você espera que ele faça, talvez você não entende como ele funciona, qual é o temperamento dele, né? Como que ele foi criado. Então, tudo isso é necessário a gente entender. E se você precisa entender isso, se você ainda não sabe disso, eu estou aqui para te ajudar a conhecer, tá? A gente vai fazer uma maratona aqui, nesse canal aqui onde vocês estão vendo, para que vocês possam então aprender juntos ou apenas sozinho, não importa se é com o marido ou não, isso está mais relacionado a você, para você conhecer melhor quem você é, para se relacionar melhor no seu casamento. Se você tem interesse, eu vou deixar um link aqui abaixo fixado para que você entre no nosso grupo e nós vamos então fazer uma aula exclusiva e você vai poder tirar dúvidas comigo e eu vou poder te ajudar pessoalmente nesta área, tá bom? Combinado? Continuando aqui, fala o seguinte: o desafio de hoje para vocês dois é: marido e esposa, jejue de reclamações por 24 horas. A gente fala 24 horas, mas se esforcem para não reclamarem,
tá? Então, assim, é o que mais a gente pede aqui. Porque, não sei se você se lembra, mas a história de Israel foi muito conhecida por causa das murmurações daquele povo. Que Deus deu a eles uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Mas, ao longo do caminho no deserto, eles pecaram nas murmurações. Então, e quer saber de algo que entristece o coração de Deus? São as murmurações. Eu quero convidar você para não fazer isso no seu casamento, não murmurar por causa da sua esposa, não murmurar por causa do marido. A murmuração tende a trazer um estrago muito grande no casamento de vocês. Vai trazer um espaço muito grande entre vocês. Vai abrir um espaço, uma brecha, uma lacuna, uma legalidade para que o inimigo possa atuar na vida de vocês. E isso não vai ser nada bom se vocês continuarem fazendo isso. Então, a nossa dica hoje é: faça um jejum, ou seja, eliminem totalmente a murmuração da vida de vocês. Substitua essa queixa, substitua as acusações por gratidão. Escolhe ser grato. Escolhe ser grato. Ore com a palavra. Profetiza. Declara na vida deste homem, desta mulher, que eu tenho certeza que coisas grandiosas acontecerão. Sabe de uma coisa? Estamos vivendo em tempos que as pessoas não estão querendo mais lutar pelos seus relacionamentos, mas há uma acusação sem fim. É um apontando o dedo para o outro, um acusando o outro. Então, até quando você vai viver uma vida desse jeito? Até quando você vai deixar de aproveitar aquilo que Deus tem preparado de melhor para o seu casamento? Nós estamos vivendo o melhor da terra é aqui, lá no céu. Ou se você estiver tendo uma vida mesmo com Deus, você vai para o céu. Mas se não, imagine onde vai ser a sua eternidade. Então, se nós temos a oportunidade de vivermos aqui em família, escolher uma pessoa para vivermos a vida, por que não viver na totalidade? Na intensidade da qual Deus nos fez e nos criou também. Então não vale a pena. E eu te pergunto, até quando você vai viver desse jeito que você está vivendo? Está na hora de você mudar. Está na hora de você perseverar na sua fé, no amor, na sua família, no seu casamento, para amadurecimento de todas as coisas. Amém? As famílias, os casais, os relacionamentos não estão imunes de passar por lutas, por crises e por dificuldades. Mas eu te pergunto, você tem feito dessas crises, você tem feito dessas dificuldades momentos de oportunidade para você estar mais próximos um do outro e estar mais unidos? Se você não faz isso, então certamente que o casamento de vocês deve estar assim, ó, a milhões de quilômetros de um do outro. O que na verdade esta crise muitas vezes que nós enfrentamos no casamento serve para duas coisas: ou vai unir mais vocês, ou vai acabar de vez com o relacionamento. Mas eu te pergunto, você está decidido a caminhar? Você está decidido a lutar? Você está decidido então a pagar o preço? Ah, você está decidido a perseverar? Então persevera. Então abaixa a guarda, deixa as suas emoções então um pouquinho de lado. Vamos trabalhar mais com a razão. Vamos pensar direito. Vamos pensar, ok? Então, às vezes a gente age muito por esses impulsos e emoções, mas vamos pensar, vamos imaginar, vamos colocar o nosso raciocínio para funcionar e entender que o Senhor nos fez. E entender que também nós temos um adversário. E entender que também que nós estamos aqui na terra vivendo em um mundo cheio de pecado. E então precisamos nos posicionar e perseverar na nossa fé, no amor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar. E eu tenho certeza que Ele está te ajudando nesse momento a você superar isso. Então, a segunda coisa, como podemos transformar nossos pontos fracos em alicerces de fé? Lembra que eu falei de temperamentos? Lembra que eu falei da sua natureza? É exatamente aqui. O ponto fraco é você entender quem você é, a sua verdadeira identidade, como que você foi criado, a sua natureza, o seu temperamento. E você precisa entender. Se você está sempre fracassando em pontos que você sempre luta, mas não consegue, você precisa entender a sua verdadeira natureza. Para que dentro dessa verdadeira natureza você possa olhar não para o lado negativo, mas você entender que é dessa fraqueza que o Senhor vai te fazer forte. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que fala o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. No versículo anterior, no versículo 9, fala o seguinte: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo estava falando aqui exatamente sobre a sua natureza. A natureza dele ser tão fraca. Então, o que o Senhor quer então? Ele quer que a gente entenda que nós somos vulneráveis, somos fracos, somos dependentes. Então, o que nós estamos aprendendo hoje aqui, com base nesse texto de hoje, eu quero que você entenda que o amor, ele também precisa perseverar, porque ele é o alicerce para um casamento inquebrável. Eu quero convidar você para compartilhar esse vídeo, esse devocional com alguém hoje. Pega 7 pessoas e envie para 7 pessoas que precisam ouvir sobre a perseverança no casamento.
Se você tem alguma dúvida, mande uma dúvida aqui para mim, tá? Escreva aqui uma dúvida que você tem. E se você quer, na verdade, algo mais profundo, quer se aprofundar mais, quer melhorar mais o seu casamento, ou até mesmo conhecer melhor você acerca do seu temperamento, nos procure aqui, vou deixar um link aqui embaixo, e então a gente vai ajudar você a se reencontrar ou se encontrar, tá? Dentro dessa natureza, desse temperamento que a gente precisa entender. E aqui dentro desses pontos fracos que nós citamos, o Senhor vai te fortalecer, assim como fortaleceu Paulo na sua fraqueza. E Paulo falou: quando eu penso que estou fraco, porque quando eu estou fraco, então sou forte. É aqui que o Senhor quer operar na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. E no final aqui, a oração é esta: Espírito Santo, ensina-nos a amar com perseverança. Cada casal, cada família. Eu te apresento o marido, te apresento a esposa, te apresento esses dois. Te apresento ambos, te apresento individualmente cada ser na qual o Senhor criou exclusivamente para a tua glória. Por isso eu te peço, Senhor, que o nosso casamento, a nossa união, que as nossas vidas seja prova de que o teu amor nunca falha e que a tua misericórdia e bondade seja conosco, em nome de Jesus. Que a graça e a bênção do Senhor estejam na sua vida. Não se esqueça, não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, se inscreva. Deixe o seu like e vamos continuar falando do amor de Deus aí para o seu casamento. Um grande abraço e Deus abençoe a sua vida.